Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à nossa live. Desejo nessa manhã que você faça um excepcional dia. Que Deus te abençoe poderosamente. Muito bom poder acordar. Ó, Vanessa aí, tamo junto, Van. Van, vai me avisando se o seu livro chegou. Esses, nos reenvios que nós fizemos dos livros impressos, alguns eles já chegaram. E vai me avisando aí, por favor, só para eu poder acompanhar. Inclusive você que está aqui, que comprou o livro impresso, me confirma aí se você recebeu, se chegou tudo direitinho, se eles chegaram autografados, se você já começou a leitura. O Fábio ficou também nessa segunda não, achei a quarta remessa de livros, mas pelo que ele me consta, chegou tudo direitinho. Me confirma aí, por favor, né? Vocês que estão recebendo vão me confirmando. A Lu falou, quero comprar, Bulhões. Manda um direct pra mim, Lu. Manda assim pra mim, né? Quero os livros. Aí eu consigo responder você lá. Acho que a automação não tá funcionando aqui, dos livros. Bom, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Bom dia para todos vocês. Essa é a nossa live cafeína, é uma live devocional que nós fazemos ao longo do tempo. No ano passado tivemos o privilégio de fazer aí mais de 3 meses, né, de live cafeína. Essas lives estão acessíveis e disponíveis na nossa plataforma, que é o Método FB, todas elas estão disponíveis. Para você, inclusive, que entrou no Método há mais de um ano, checa lá se o seu plano já venceu. Se venceu, é só você renovar. E se você já renovou, maravilha. A todos vocês sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero falar sobre os erros. Nesse primeiro momento com Deus, eu acordo sempre às 5 da manhã para ter um momento de comunhão, né, para orar a Deus. E através desse momento, o Senhor sempre coloca uma palavra no meu coração. Às vezes eu acordo exatamente com essa palavra. E eu quero dividir uma palavra hoje com você. Uma palavra que fala muito comigo, uma palavra que fala ao meu coração. E eu tenho certeza que também vai falar ao seu coração. Deixa o seu bom dia aí, para eu poder ver quem está com a gente. Como acho que ainda não bateu 100 pessoas, então o Instagram ele notifica mais a galera que está entrando do que propriamente o conteúdo em si, não é? Então a todos vocês, querida Amy, como é que você está, Amy? Estava com saudade de você. Você sabe todo mundo que vem na live, quem é frequente, quem participa, eu sei. Por isso que eu sempre falo, deixa o teu comentário, fala com a gente, deixa o teu comentário, para eu saber quem é você, para eu conhecer você, independente, né, se você é ou não aluno, é ou não membro, eu quero sempre estar contigo aqui. Então, bom dia a todos vocês, vamos iniciar essa terça-feira de uma maneira boa, de uma maneira positiva, com uma palavra positiva. Deus ele sempre tem uma palavra no nosso coração, porque Deus ele vai alimentar aquilo que em nós é o essencial. E eu quero começar isso dividindo aqui, abrindo meu coração pela primeira vez e dividindo com vocês, eu acredito que os meus maiores erros. E dentre esses maiores erros, o meu grande arrependimento. Meu grande arrependimento eu vou falar no final. Fala, Leandro, meu querido amigo Chaves Júnior, tamo junto, meu irmão, saudade de você, que você também faça um excelente mês de outubro, que Deus abençoe você, abençoe o seu lar, a sua família, leve aí ao seu pai, ao seu filhinho, à sua família, o meu grande abraço, o meu grande beijo. Querida Edilene, a Mai, a Adriele, tudo bem, Dri? Nossa querida amiga Tânia, tamo junto, Tânia, como é que você está? Claudinha, tamo junto, Claudinha. E a Má Gato, sempre aqui com a gente também. Tudo bem, Má? Como é que você está, minha querida? Show! A Érica de Angola, a Duda, muito bom. Então, pra gente começar, eu quero dividir com vocês o meu primeiro arrependimento. E esse meu primeiro arrependimento, ele tem muito a ver com o nosso trabalho aqui, que acredito que 70% é focado em autoconhecimento e relacionamento. O primeiro arrependimento que eu tenho, e eu quero dividir dentro desse contexto uma palavra com vocês, vou ler essa palavra com você daqui a pouco, mas o meu primeiro arrependimento, ele aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade.
Talvez você se pergunte, Bulhões, ao longo desse tempo você não cometeu erros? Cometi, tive coisas que eu me arrependi, só que não no sentido do arrependimento maduro, mas talvez até ali dentro de um remorso. E é engraçado que eu me lembro de um episódio que eu estava com o meu pai. Vocês me escutam bem? Comenta aqui nos comentários. Não sei se está chegando aí o áudio para todo mundo, mas escreve aí nos comentários se está funcionando. Mas o meu primeiro arrependimento, ele é diferente dos remorsos, porque o remorso nós temos ao longo do tempo. E eu me lembro de um, quando eu era criança. Eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, e eu lembro de uma manhã que eu acordei e o meu pai, essa memória é uma memória muito especial, né? Talvez um pouco melancólica, mas muito especial. Eu lembro que meu pai, ele era muito... Eu sempre achei meu pai muito bonito, né? Meu pai era um negão bonito, um bigode, né? Um corpo slim ali. Ele sempre gostou de fazer atividade física. Eu achava meu pai sempre muito bonito, muito um herói, né? Eu lembro que meu pai, ele tinha uma camisa do exército. Aí eu acordei e essa camisa do meu pai estava manchada de sangue. Ele teve uma hemorragia ali no dente. E eu lembro que ele ficou sangrando, e foi a primeira vez que eu vi meu pai sangrando, eu fiquei muito preocupado. E eu lembro que meu pai foi me levar na escola, e quando meu pai voltou comigo na escola, nós sempre fazíamos um caminho. E eu teimava com ele que o outro caminho era o mais rápido. Esse caminho era uma bifurcação. Então nós descíamos, aí havia uma bifurcação, uma estrada que descia e a outra que fazia um balão e chegava mais ou menos ali onde a gente chegava. E eu lembro que eu falava pra ele que o outro caminho era mais rápido. Coisa de criança, né? E aí nós decidimos apostar meio que uma corrida. Falei, vamos apostar, vamos ver qual que é o caminho que chega mais rápido. Ele, vamos. E aí ele foi pelo caminho dele, eu fui pelo outro caminho. E eu fui rápido, né? Acelerando meu passo. Eu tinha uns 9, 10 anos de idade. E aí eu cheguei primeiro que ele. E ele chegou depois. E curiosamente, né, eu ganhei a disputa, só que eu me senti mal. Me senti mal porque eu não estava com ele. Isso se acentuou em mim, principalmente porque quase uns 5 meses depois, um ano depois, meu pai faleceu. E curiosamente eu lembrava muito desse dia. Eu falava, poxa, aquele dia eu deveria ter esperado meu pai, era pra eu ter ido com ele. Foi uma coisa tão simples, mas pra mim foi um remorso assim que eu levei durante muito tempo. Parece uma bobagem, né? Criança. Agora o arrependimento, ele é diferente. Por que o arrependimento é diferente? Porque o arrependimento, ele significa uma mudança de rota. Escreve aqui nos comentários, arrependimento é mudança de rota. O arrependimento, diferentemente do remorso, ele não dói apenas no ego. Arrependimento é um despertar de consciência. É quando você adquire exatamente a consciência de que aquilo que você está fazendo não é legal, não é positivo e não tem sentido. Através do momento em que você adquire essa consciência, a partir dessa iluminação, e a gente poderia inclusive até usar a etimologia da palavra, o arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de rota, ele vai promover para você uma mudança de postura, uma mudança de ações e uma mudança de cosmovisão. Você passa a ver o outro e a si mesmo de uma outra forma. É por isso que, inclusive, tomando aqui a liberdade, em relacionamentos, muitas pessoas falam que se arrependeram daquilo que cometeram contra você. Ou até às vezes você fala que você se arrependeu daquilo que você fez contra alguém. Só que esse tipo de fala se mostra insustentável quando você volta a cometer esse erro ou essa pessoa volta a cometer o mesmo erro com você. Então o que houve aqui não foi um arrependimento. O que houve aqui foi um remorso. Porque o remorso, ele dói na consciência. O arrependimento não. O arrependimento dói na alma. E a partir do momento que dói na alma, você precisa fazer alguma coisa para não sentir mais esse tipo de dor. E essa pressão interna que você coloca sobre si promove, então, uma mudança de mentalidade. E essa mudança de postura vai levar você a não errar de novo. As pessoas que falam que erraram com você e se arrependeram e como voltam a errar, não se arrependeram coisa alguma. Elas sentem remorso e por isso que elas voltam a fazer a mesma coisa. Agora falando sobre arrependimento, e você que está entrando aqui agora, fique tranquilo, você entrou na hora certa da live.
E o título dessa live devocional aqui, Cafeína, é Os seus erros não definem você. Ao longo do tempo eu cometi muitos erros e eu acredito que você também cometeu muitos erros. E essa live é uma maneira de trazer conforto, né? Trazer consolo ao seu coração, trazer esperança àquilo que você tem aí dentro da maneira como você se vê, como você acredita que é a sua vida. E eu vou começar essa live de maneira prática exatamente agora. Para isso eu quero ler para você uma palavra. E essa palavra, ela se encontra no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 24 e o versículo 16. Escreve aqui nos comentários, Provérbios 24 e 16. Isso. Bom dia, Rúbia! Que saudade de você! Sempre bom tê-la aqui. Ó, querida Camila, tamo junto, Camila. Que alegria vê-la aqui, a nossa querida Gleice. Olha, Zandra, Grazi, que alegria. Que alegria ver vocês aqui, gente. Provérbios 16 e 24. Existem algumas traduções, mas eu quero ler aqui na versão original, que eu gosto bastante, que diz assim, Provérbios 24 e 16. Porque 7 vezes cai o justo, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. Mas os ímpios sempre tropeçarão no mal. Eu vou ler novamente, tá? Porque 7 vezes cairá o justo, e de todas elas o Senhor o colocará de pé. Mas os ímpios sempre tropeçarão no mal. Existem outras versões, que dentre elas a Nova Tradução Linguagem de hoje. E aqui só uma dica para você que está iniciando uma vida devocional, está começando a leitura. Quando a gente fala sobre traduções, nós falamos sobre estilos de linguagem que vão traduzir essa palavra. E algumas traduções são mais simples para você entender o contexto da mensagem. Tabata colocou, né, aqui de Rosenberg. Rosenberg? É isso mesmo? Alemanha. Não é Regensburg. É isso, tamo junto. Um beijo para você que está na Europa, para você que não está no Brasil, para você que também está no Brasil. Então essa nova tradução diz assim: a pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Mas a desgraça é que acaba com os maus. Então isso quer dizer o quê, Bulhões? Isso quer dizer que uma pessoa de sucesso, e tome o sucesso como a realização, como o valor, como o vigor, como o recusar-se, desistir, ele não está ligado apenas pela perfeição que essa pessoa tem na sua vida. Então isso não significa que você deve ser perfeito ou não para você continuar ou ter êxito na tua vida. Essa palavra diz que o justo, ele cai até 7 vezes, isto é, isso não é simbólico, porque você talvez já tenha caído mais do que 7, mas significa que todas as vezes que você cai, que você erra, que você tropeça, comete equívocos, de todas essas vezes, Deus, ele vai colocar você de pé, e você também precisa recusar-se a continuar deitado, ainda que você seja tentado a ficar no chão. Dentro desse contexto e dessa palavra, Provérbios 16 e 24, eu quero falar aqui os erros que eu cometi ao longo da minha vida. E eu tenho certeza que esses erros que eu vou dividir com você serão apreciados. E através desse momento você tomará decisões diferentes. Então, ao longo da minha vida, eu tomei aí algumas decisões ruins. E essas decisões, elas doeram, mas também me ensinaram. E aí o primeiro erro que eu cometi na minha vida, e que eu me arrependo, foi porque quando eu tinha por volta de 16 anos, eu tive o meu primeiro encontro com Deus. E eu comecei a congregar em uma igreja, Assembleia de Deus, para quem tenha curiosidade. E naquele momento, a minha vontade, o meu maior desejo não era outra coisa a não ser buscar o Senhor. É muito curioso que quando você começa a ter uma comunhão com Deus,
A presença de Deus, essa atmosfera espiritual, ela envolve você no sentido de que aquilo que você experimenta dentro da comunhão com o Pai é diferente do que aquilo que você experimenta lá fora. As realizações, os prazeres, as companhias que você tem lá fora são diferentes, porque existe uma motivação que está ligada a uma condição. Você se sente bem se é amado, você se sente bem se ganha dinheiro, você se sente bem se é aplaudido. E quando você está com Deus, independente se você tem ou não, independente se você é aplaudido ou não, a presença de Deus ela se torna o bastante. E por isso, quando você começa a aprofundar o teu nível de consciência dentro da palavra, dentro da fé, dentro da sua comunhão com Deus, você entende quando Paulo ele escreve em uma das suas cartas que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele viu coisas inefáveis, das quais não é nem lícito ao homem falar. E a isso foi lhe dado um espinho na carne, um tipo de sofrimento, um tipo de problema que ele não conseguia resolver, uma dor que ele não conseguia cessar. E orando a Deus, o Senhor respondeu para ele: a minha graça te basta. Ao buscar a Deus, a graça de Deus, ela é o bastante. Independente se você tem alguém ou não tem alguém, independente se na tua conta tem 7 dígitos ou 2, 3, 4, 7 dígitos negativos, porque essa envolvência, a atmosfera espiritual é o bastante. Você pode ganhar, você pode perder, mas você será um vencedor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você já sentiu isso, você sabe exatamente do que eu estou falando. E se você nunca teve essa experiência, o meu desejo nessa manhã é que pelo menos uma vez você possa desfrutar dessa atmosfera. Existe até inclusive um louvor que eu gosto bastante, acho que é Alexandre Vilas Boas, que ele diz assim, né? Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor do que aqui, na sua presença. Esse louvor ele é inspirado em uma outra palavra, um salmo de Davi, que ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa buscarei, é que possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Quando você está na presença de Deus, é como se o peixe voltasse à água, é como se a ave ela rasgasse o céu novamente. É como se você passasse a desfrutar daquilo que de fato é importante para você, porque você volta ao lugar original, e o lugar original é aquele ao longo do tempo que a humanidade perdeu, que é estar com Deus. Alguns teólogos, inclusive, dizem que o momento mais melancólico da vida de um homem, da vida de uma mulher, é o pôr do sol e o nascer do sol. E para atestar essa fala, eles utilizam o Gênesis, porque ao virar do dia, Deus estava ali com o homem. É por isso que o pôr do sol é tão bonito e tão melancólico, porque todos nós temos uma falta primária, e essa falta é exatamente a presença de Deus. Com 16 anos de idade, eu desfrutei dessa experiência. Ela é muito mais prazerosa e inebriante do que qualquer outra experiência que eu pude experimentar ao longo da minha vida. Então ali eu iniciei aquilo que nós chamamos de propósito. E na minha concepção eu estava disposto a viver aquilo para sempre. Até que eu cometi o primeiro erro. O primeiro erro foi me confundir. E não apenas me confundir, mas o meu primeiro grande erro da minha vida foi me distrair. Porque no momento que eu me distraí, eu busquei, naquele momento, com 16 anos, que era o momento que eu poderia buscar Deus, que eu poderia me entregar, que eu poderia desenvolver minha comunhão, eu queria ali, ao mesmo tempo, busquei ter um relacionamento. E talvez você vai perguntar, Bonilson, mas ter um relacionamento não é errado? Eu acredito que não. Mas para toda coisa boa existe um tempo certo. Faz sentido para você? Escreve aqui nos comentários. Para toda coisa boa existe um tempo certo. A melhor das coisas, no tempo errado, dá errado. Imagine que você está atravessando um deserto e a água para você é essencial. É uma coisa boa. Se você está com sede, ela vai matar a tua sede. Por quê? Porque o tempo certo. Você está em uma circunstância, você está em um ambiente, você está em uma condição que é desfavorável.
Então essa coisa boa, no momento bom, ela é a coisa certa. Ah, Bunhões, mas então quer dizer que a água é sempre bom? Então eu não entendo como é que a água pode ser ruim. Ela pode se você estiver se afogando. Porque se você está se afogando, um copo de água não vai mudar a tua vida. Então, embora ela seja uma coisa boa, ela não está ali no tempo certo. Toda coisa boa existe um tempo certo. E aquele tempo não era certo por quê? Porque no momento que eu tomo a decisão de buscar um relacionamento, essa decisão não é motivada por um propósito. Essa motivação foi tomada por uma carência. E a partir daquele momento eu começo a aprender que toda decisão motivada por uma carência se torna um arrependimento. Porque dentro da escassez, você não consegue examinar de fato a qualidade daquilo que você está fazendo. Porque o seu poder de raciocínio, o poder de tomada de decisão, ele passa a ser confiscado. Porque você será movido por conta de uma emoção. E nem sempre essa emoção estará alinhada com aquilo que é o certo. Então, naquele momento, eu tomo a decisão de trocar um hábito poderoso, que era a busca a Deus, que era levar a palavra, que era aprofundar meu conhecimento, por um relacionamento. E o relacionamento, você bem sabe, ele toma muito do teu tempo. Porque de maneira intencional ou não, consciente ou não, voluntária ou não, você passa apenas a pensar naquilo. E aquilo foi um erro muito grave. Porque a partir do momento que eu troco o foco da minha vida, eu faço uma substituição. Então até aquele momento Deus, ele era o alvo. Deus, ele era o foco. E aí eu pego uma pessoa e coloco nesse lugar. Ali eu começo a experimentar o que é a dependência emocional. Que eu poderia dar muitos nomes, mas nessa live e nesse momento, dependência emocional é uma idolatria. É quando você pega uma pessoa comum e exalta essa pessoa na posição de Deus. E você passa a servir essa pessoa, sacrificar essa pessoa, louvar essa pessoa para que a sua vida tenha sentido. E o problema é que essa pessoa não tem estrutura moral, emocional e espiritual para ser idolatrada. Toda péssima decisão tem uma péssima consequência. E ali, garoto, adolescente, eu começo a desfrutar daquilo que são as experiências mais negativas de relacionamentos, que são indiferenças, inseguranças, medos, o sentimento de rejeição. E eu perco muito tempo da minha vida por conta dessa decisão. Então, se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho a mim mesmo, eu diria ali com uns 16 anos, não busque namoro. Não busque uma pessoa. Busque a Deus e aquilo que Ele tem para a tua vida. Porque relacionamento toma muito tempo quando você tem muito tempo para fazer coisa boa. E as marcas que ficarão na tua vida vão ficar impressas. E muitas pessoas não conseguem se recuperar. Esse foi o primeiro erro que eu cometi na minha vida. Esse erro me custou. Porque esse erro me custou 5 longos anos. E não foram apenas 5 longos anos de coisas boas, mas 5 longos anos de coisas ruins. Eu lembro inclusive um momento, acho que eu nunca falei sobre isso. Ali por volta de 2011, era um relacionamento já complicado, conturbado. Minha mãe não gostava dela, ela não gostava da minha mãe. E eu tentava ali pisar em ovos, sempre ficava entre a minha mãe e entre essa pessoa e entre a minha mãe. E por conta até de falta de sabedoria de todo mundo, não só minha, dela ou da minha mãe, era uma relação muito conturbada, problemas e discussões. E eu lembro que em outubro de 2011, minha mãe se casou, ela não foi no casamento da minha mãe, e nesse exato dia que ela não vai no casamento da minha mãe, ali se instala uma crise enorme. E aí havia uma pressão psicológica muito grande, né? Minha mãe falava coisas absurdas, eu era um adolescente, não tinha estrutura emocional para lidar com aquilo. E aí, quando ela não vai no casamento da minha mãe, ela vai na casa de uma amiga dela. E ela voltou irreconhecível desse dia. E eu fiquei tentando entender por que ela estava diferente. É curioso, porque quando você ama alguém, você percebe no comportamento dessa pessoa que as coisas não estão bem. Não é assim? Você percebe por quê? Porque ela muda com você. Ela passa a agir de uma forma diferente.
ela te olha com outros olhos e ela passa a te tratar de uma outra forma. E aí, para quem bem já passou por isso e sabe, é porque geralmente existe uma outra pessoa dentro desse contexto. Eu lembro que na época eu tinha a senha do Facebook, não tinha Instagram nem nada, era Facebook. E aí eu entrei no Facebook dela ali no computador, e na época não tinha celular com internet, né? Não tinha aplicativo, era só o PC ali, o computador. E aí eu entrei no computador exatamente no momento que ela estava conversando com essa amiga. E aí eu descobri que ela tinha ido na casa da amiga dela, tinha conhecido o irmão da amiga dela e se apaixonou pelo irmão da amiga dela. Que loucura, né? Uma pessoa está com você há 2 anos e aí vê outra pessoa, se apaixona. E aquilo para mim foi muito difícil, por quê? Porque foi a primeira grande desilusão que eu tive. E naquele momento eu tinha a oportunidade de abortar a missão. Aqui eu quero deixar uma reflexão para você nessa manhã, nessa nossa live devocional. Se você pegou o ônibus errado, não espere o ponto final para dar o sinal e descer dele. Muitas vezes você iniciou o relacionamento com uma pessoa e você já sacou que não é para você. Não espere dar tudo errado para você terminar essa relação. Às vezes você iniciou uma relação com amigos, com pessoas que estão te levando para o buraco. Não espere você cair lá no fundo para você abortar essa missão. Então ali eu tive a primeira grande mensagem, né? Ou se fôssemos utilizar um termo atual, red flag, a bandeira vermelha, o alerta de que aquilo não era para mim. E aí ao invés de tomar a decisão de terminar e ir embora, não, eu permaneci e paguei para ver. Aquilo me custou um preço muito alto, porque foram aproximadamente ali 30 dias, né, chorando, e aí eu tomei a decisão de jejuar por conta do relacionamento, e comecei a orar a Deus e buscar em Deus aquilo que não é sábio. Porque, pô, se tu quer fazer um jejum, se tu quer buscar Deus, se você quer fazer um sacrifício, faça para aprofundar a tua comunhão com Ele. Para que Ele revele a você a vontade dEle. Dentro da frequência humana, dentro das escolhas do homem comum, existem tantas barreiras, limitações e impossíveis, mas quando o seu coração ele pertence a Deus, quando a sua busca está alinhada com Ele, você passa a viver uma atmosfera sobrenatural. E nessa atmosfera sobrenatural, um homem comum rasga um leão no meio, um menino ele derrota um gigante, um ancião abre o mar em 2 metades, o filho de uma viúva volta à vida, o amigo que morreu ele é ressuscitado, porque quando nós vivemos através da fé, 1 mais 1 não é 2, uma cesta vazia se enche de pães, os recursos naturais que não são possíveis para a realização de um sonho se tornam mais do que o bastante, porque aqueles que vivem em fé vivem através de uma vida na qual o milagre se torna uma experiência. Essa é uma vida que vale a pena ser vivida. Os sonhos se tornam reais. E os caminhos se abrem, mesmo quando parecem impossíveis. E aí eu buscava, orava, chorava, para que Deus ele realizasse um desejo do meu coração, que naquele momento era um desejo equivocado. Eu paguei um alto preço por isso. E o alto preço que eu paguei deu luz à minha segunda grande decepção, né? E o segundo arrependimento. Ao longo desse tempo, uma das pessoas que mais me ajudava era uma irmã da igreja chamada Arlúzia. E essa irmã, ela já tinha lá os seus quase 60 anos, ela não conseguia enxergar muito bem, ela só tinha 20% da visão, e era uma irmã muito doce. É aquele tipo de pessoa que você conhece, é sua avó, sua mãe adotiva, e era esse o carinho que eu tinha por ela. Ao longo desse mês de outubro, ali de 2011, eu estava tão focado em resolver esse problema, e quando você está sofrendo muito por alguém, é como se as outras pessoas elas não existissem, não é assim? Às vezes seu pai está lá na tua casa, você não olha para ele, sua mãe está ali, você não fala com ela, é como se o mundo ficasse preto e branco, e você não tivesse vontade de enxergar ninguém. E eu passei por isso.
E eu lembro que quando chegou ali perto de dezembro, perto da primeira semana de dezembro já, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Não aguento mais isso, eu vou terminar esse relacionamento. E aí comecei o processo de término, que geralmente é um processo interno para depois se tornar um processo externo. Não é? Você primeiro destrói o sentimento que está aqui para depois comunicar que o sentimento ele acabou. E aí eu cheguei e falei assim, ó, preciso conversar com você e precisamos terminar. Eu lembro até hoje, um domingo bem amargo, fui até a casa dela. E aí quando eu cheguei lá e falei, ó, vamos lá falar com seu pai, eu vou comunicar, eu pedi você em namoro pro seu pai, então eu quero comunicar a ele que a gente vai se separar. E aí ela me abraçou e me pediu perdão, não faz isso, não faz isso, me desculpa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E naquele momento eu não queria voltar. E eu voltei porque eu era um dependente emocional. Poxa, quantas vezes a gente sabe que aquilo não é pra gente. E mesmo assim a gente aceita. Acho que de todas as piores decepções que você pode passar ao longo do caminho é quando você se decepciona. Não é, André? Não é, Eli? É quando você se trai amargo. É pior do que quando o teu time perde. Os amigos são paulinos aí sabem o que eu estou falando, né? Semana passada, São Paulo foi eliminado da Libertadores com requintes de crueldade, a galera ficou mal. O Flamengo caiu fora, a galera ficou mal. Lembro que quando o Corinthians perdeu a Copa do Brasil, eu fiquei mal, acordei mal, fui treinar na força do ódio. Só que esses sentimentos, eles são diferentes, por quê? Porque são frustrações, ainda que sejam profundas, a depender do nível daquilo que você gosta. Mas quando você se trai é diferente, por quê? Porque é amargo. E aí você tá do lado da pessoa, você olha pra ela, o teu olho não tem mais o mesmo brilho. Tu não tem mais a mesma vontade. A tua memória lembra do erro que ela cometeu. E você faz uma força enorme para poder perdoar. Só que parece que se quebrou alguma coisa, o encanto não é mais o mesmo. Teu coração tá trincado. E eu lembro que naquela semana eu me senti tão... parecia que eu estava vegetando. Eu estava com ela, eu havia voltado com ela, eu havia perdoado, mas parece que não era a mesma coisa. E aí vem a punição. Durante essa semana eu estava tão intertido com esse problema que eu deixei passar muita coisa dentro desse tempo, o tempo de qualidade que eu passava com essa irmã Arluze que eu havia mencionado. E aí veio no domingo, dia 11 do 12 de 2011. 11 do 11 do 12. Lembro como se fosse hoje. Cheguei na casa dela, brincamos ali e tal. E na hora de ir embora, ela chegou até a mim e falou assim, filho, ela me chamava, né, de filho, amanhã você vai comigo no banco? Eu não conseguia enxergar direito. E eu falei assim, é claro que eu vou com você. Quando tiver umas 10 horas, eu venho aqui, a gente vai junto e eu te ajudo. Ela, tudo bem. E eu fiquei por último. Ela falou assim, porque eu não queria ir sozinha. Aí ela me deu um beijo no rosto, eu a abracei, dei um beijo na cabecinha dela. Fomos para casa. E de maneira bizarra, ela morava numa rua bem comprida. Quando eu tava chegando no final da rua, o filho dela liga, desesperado pro meu irmão, e fala, David, corre aqui, volta aqui correndo. E aí, o que aconteceu? Não, cara, volta aqui, minha mãe tá passando mal, ela caiu aqui na sala, tá acontecendo alguma coisa, pelo amor de Deus. E aí a gente nem havia chego ali no final da rua. Eu lembro nós correndo, eu lembro até hoje da cena, olhando assim no chão, a sombra, era noite, o nosso terno, estávamos ali de paletó, o nosso terno balançando, e a gente, nós três, eu, meu irmão e o meu irmão mais novo, a gente correndo ali pra frente. E quando chegamos na casa dela, já tinha pessoas ali correndo na frente da casa dela, chamando a ambulância, chamando o SAMU. E na hora que eu entro ali na casa dela, eu vejo, fazia 2, 3, 4 minutos que eu tinha deixado ela ali. E na hora que eu entro na casa, ela está deitada, com os olhos abertos, colocando sangue pela boca. E o meu irmão não consegue se mover, e eu me atiro no chão, abraço ela, limpo a boca, tiro o sangue.
e eu começo a chamar por ela, e eu lembro que eu falava, tia, acorda, eu tô aqui. E aí eu abraço e a gente começa a orar, e a gente começa a buscar, e aos poucos eu vejo que ela não reage, e eu coloco a mão no pulso dela, e o pulso dela vai ficando fraco, e eu coloco meu ouvido ali no peito dela, e o coração dela começa a parar de bater, e quando eu abraço ela, a vida dela começa a se esvair nos meus braços. E eu lembro que ali chegaram a equipe do SAMU, colocaram ela numa maca, levaram ela para UTI. E eu lembro eu chegando no Hospital Sapopemba, dobrando meus joelhos e orando, falando, Deus, não permite que isso aconteça com ela. O médico vem até a gente e fala, ó, nós fizemos de tudo para tentar reanimá-la, conseguimos o pulso dela por 20 minutos, mas infelizmente ela se foi. Para nunca mais. E talvez você se pergunte, Bulhões, mas por que isso é um arrependimento que você tem, sendo que aquilo é uma coisa que você não dominava? Porque o que me dói não foi apenas o fato de perdê-la. Foi o fato de perder o tempo que eu tinha com ela antes de perdê-la. Tu entende? Porque na última semana de vida, óbvio que eu não sabia que era a última semana de vida. Eu estava tão focado nesse problema, em resolver o relacionamento, em saber se eu tinha sido traído ou não, em voltar com essa pessoa. Então eu estava tão focado em resolver esse problema que eu não consegui viver um tempo de qualidade com alguém que era especial para mim. E esse conselho é um conselho que vai para você. Cara, às vezes você tá nesse exato momento com a tua cabeça presa em uma pessoa, pensando em alguém, tentando resolver um problema ligado a um relacionamento, e você não está entendendo que o teu pai está no quarto do lado, que tua mãe está na cozinha, e que daqui a um tempo eles não estarão mais ali. E quando você, dali a algum tempo, ter que se despedir deles, você não vai sentir falta do tempo que você estava sofrendo por conta dessa pessoa, mas vai doer o fato de que naquele momento você poderia ter levantado, andado até a sala e sentido o cheiro do teu pai, e sentido o perfume da tua mãe, e dado um beijo gostoso naquela pessoa que daqui a um tempo não vai estar mais aqui. E eu me arrependi exatamente por isso, porque o tempo que eu gastei com alguém que não merecia o meu tempo, foi o tempo que eu perdi com alguém que eu não teria mais em vida. Eu levei um bom tempo para superar isso, sabe? Levei um bom tempo para aceitar aquilo. Mas aí a gente aprende, a gente sente e a gente cresce. Eu falei que ia contar o meu maior arrependimento no final da live, né? É esse. E aí eu tenho o maior arrependimento da minha vida. E o maior arrependimento da minha vida, ele acontece ali em 2018, no início de 2018. Eu tomo uma decisão voluntária de parar de congregar, parar de frequentar a igreja. Então você fala assim, Bulhões, mas não é tão ruim assim, né? Você continua orando, você continua buscando e tal. Não, não é assim. Quando você sai do ambiente certo, acontece um fenômeno. Choque térmico. Tire uma brasa das outras brasas e essa brasa vai se apagar. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí, cara, por que foi duro? Foi duro por quê? Porque talvez no início aquilo ali não foi tão difícil, mas ao longo do tempo foi muito doloroso.
Porque eu fui me desfazendo. O brilho que eu tinha nos olhos se apagou. O sorriso que eu tinha nos lábios se foi. A minha confiança foi trocada por uma arrogância. E a minha doçura se tornou amarga. E aquele foi o maior arrependimento que eu tive na minha vida. E aí eu lembro de um louvor do Baruch, Senhor do Tempo. Que ele diz mais ou menos assim, né? Ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, vivi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Essas experiências que aqui eu divido com você, é a primeira vez que eu faço isso, é uma maneira de dizer que mesmo com todas essas decisões ruins, com todos esses arrependimentos, com todas essas memórias, eu precisei continuar. Porque a vida continua. O sol nasce de novo. Os carros permanecem pelas cidades. E continuando, eu pude construir uma família. Continuando, eu pude construir um legado. Continuando, eu pude prosperar, eu pude realizar sonhos para mim, para as pessoas que me amam. Continuando, eu pude colaborar para a mudança de mentalidade de milhões de pessoas. Milhares de alunos. Por quê? Porque os seus erros não definem você. O justo cai até 7 vezes. Mas de todas elas ele se levanta. E isso acontece por quê, bulhões? Porque os homens podem abandonar você quando você erra. Podem tentar trocar você quando você não é mais conveniente. Podem se desfazer de você quando você os decepciona, mas Deus não. Porque quando a ovelha se perde, o bom pastor vai atrás. Porque quando o filho pródigo volta, o pai está esperando ele de braços abertos. Porque quando Pedro nega Jesus, ele marca um encontro e assa um peixe para poder abraçá-lo de novo. Porque Deus nos ama. Se você já fez a besteira, né, de tentar voltar com alguém que te machucou, existe um sentimento que você conhece. Que é qual o sentimento? O sentimento que Cristo tem por você. Porque mesmo você errando, mesmo você traindo, mesmo você mentindo, ele diz, eis que estou à porta e bato. O que passou, passou. Não vai voltar. O que importa é o agora. E o futuro vai ser melhor. Para a gente finalizar, eu quero que você medite nessa frase que eu vou dizer a você. Quero que você escreva aqui nos comentários, tira um print, posta no teu story, medita nisso, compartilha com alguém. Hoje às 8 horas nós temos a live, a gente está numa série de lives, então todas as manhãs, a partir das 6 horas da manhã temos a nossa live devocional, às 8 horas nós temos a nossa live convencional. Essa frase diz o seguinte: você aceita aquilo que você não pode mudar, mas você muda aquilo que você não pode aceitar. Você aceita aquilo que você não pode mudar, mas mude o que você não pode aceitar. O passado você não pode mudar, aceita. Mas o que você não pode aceitar? Qual a humilhação que você não consegue mais aceitar? Qual que é a fraqueza que você não consegue mais aceitar? Quais são as limitações que você não consegue mais aceitar? Quais são as suas falhas que você não consegue mais aceitar? Você pode mudar, muda. Aceita o que você não pode mudar. Muda o que você não pode aceitar. Feche seus olhos, eu vou orar por você. Pai. Senhor, graças te damos por iniciar essa manhã de terça-feira na tua presença, na outro lugar como esse.
Pedimos a Ti força vinda do céu para que a nossa energia seja redobrada, manifesta. Pedimos que as Tuas mãos estejam sobre nós, que o Teu amor nos guarde, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos proteja e nos abençoe. Recarrega as nossas energias. Seja conosco, abençoe a nossa vida, nos guarde de todo mal. Seja com os Seus filhos. E que essa palavra plantada nessa manhã encontre terra fértil. Que os Seus filhos se inspirem, que os Seus filhos se motivem e que eles experimentem o doce toque da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. E se você está aqui e quer ter acesso à nossa comunidade, a todas as lives que nós fizemos no primeiro formato da Live Cafeína, os nossos treinamentos, basta você clicar no link do meu perfil e acessar ali todas as nossas opções. Te encontro aqui hoje às 8 horas da noite, horário de Brasília, aqui no Brasil. Se você estiver em outro lugar, é só você pesquisar ali o horário. E desejo a todos vocês um grande dia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um grande beijo.